Capítulo 4. Onde vais tu, esbelto infante? Recebemos o fardamento e iniciamos a instrução. As peças dos uniformes não eram mais recortadas sob medida. Umas muito longas, outras muito estreitas, outras curtas demais ou demasiadamente compridas. Todavia, a ordem era se apresentar fardado. Em muitas ocasiões, um colega punha outro em dificuldade, surrupiando-lhe determinada peça e deixando a sua similar em substituição. Diziam os praças velhos que essa prática não era um furto, mas um desaperto. Dali para diante tudo era novo para nós, mas no rosto de cada um se estampava o desejo de progredir, embora sabendo que, para conseguir o desejado, tinha que enfrentar denodadamente uma série ininterrupta de sofrimentos, resultando, antes do processo de adaptação, a um novo comportamento. Conforme os soldados diziam muito acertadamente, e eu comprovei logo a seguir que a gente, quando entra no quartel, deixa o saco pendurado lá fora. O toque de alvorada se fazia ouvir às 5 horas para que os recrutas tivessem tempo suficiente para proceder à higiene corporal e limpeza geral. Não eram levados em conta o frio, o calor, a neblina, nem as dores de dente, de cabeça, de barriga, os furúnculos e etc. Quando se alegava algum desses problemas, o instrutor retrucava: o soldado é superior ao tempo. Nosso pelotão tinha o soldado Chico como auxiliar. Em função de cabo, ele costumava reforçar a frase do tenente ajuntando: aqui é a casa onde o filho chora e a mãe não escuta. Os recrutas foram divididos em 3 pelotões de 30 homens cada um, e sobraram alguns que não preenchiam o número de um pelotão regulamentar. Fui classificado no primeiro deles. Esse pelotão era chamado Vanguardeiro, e nosso instrutor, em rápida preleção, nos concitou para que dessemos de nós tudo o que fosse possível, porque nosso pelotão devia ser o primeiro em tudo que se considerava honroso e o último na desonra. Creio que, com as palavras honroso e desonra, o oficial se referia ao desempenho do pelotão na instrução, nos desfiles solenes e nas manobras de fim de curso e etc. Desde então, nossos problemas deviam ser encaminhados hierarquicamente, isto é, através de nossos superiores no pelotão, soldado Chico, 3º sargento Coriolano e 2º tenente Cardoso. Tão logo tomamos conhecimento dos resultados dos exames, os aprovados, fomos levados à barbearia do batalhão. Houve relutância de alguns camaradas, mas depressa nos acostumamos com o cabelo a militar, ou seja, cortado a máquina zero, ficando apenas um cocuruto. Obrigatoriamente também, o recruta tinha que se apresentar barbeado e sem bigode. Às 6, rancho, café com leite e um pãozinho com manteiga. Às 6:30, estávamos em forma no pátio. Cada recruta tinha o fuzil bem limpo, a mochila completa, barraca de lona, manta, capote de flanela, um molho de pequenos touros, um cordel, estacas articuladas para armação, ferramenta de sapa, pazinha ou picaretinha e marmita. No cinturão presos em argolinhas, suborno e o cantil. As polainas pretas, conhecidas por Paraná, brilhavam de polimento. O fivelão do cinturão de metal amarelo era polido com caol para brilhar aos raios solares. Até os frisos das botinas eram examinados. O culote e a gandola, camisa de campanha, além de lavadas e passados, eram engomados. O capacete pardo e com a crista baixa parecia a miniatura dos capacetes dos legionários romanos. Em seguida, o batalhão era passado em revista pelo comandante-coronel Lúcio Rosales, homem já idoso, mas com o mesmo garbo de um Napoleão. O subcomandante, o Major Feijó, dava a voz de comando: batalhão, sentido, ombro, armas. Sua voz era límpida e tonitruante como a de Píndaro, e desconfio que devia tais qualidades ao fato de ser poeta. Aquela voz o corneteiro executava a granadeira. Os oficiais, de acordo com a hierarquia, e começando pelos mais graduados, se apresentavam um a um ao comandante. Inicialmente faziam a continência, baixavam a mão e esperavam que o comandante lhes estendesse a mão primeiramente. Continuando aquela solenidade habitual, ouvia-se descansar. Finalmente, esta ordem: aos seus destinos, ordinário, marche. Cada companhia marchava sob o comando do respectivo capitão. Este, num ponto qualquer do pátio, ordenava: alto!
e acrescentava que os oficiais, subalternos, tenente ou aspirantes cuidassem cada um de seu mister. Cada instrutor levava seu pelotão para um lugar previamente escolhido e próximo ao quartel. O primeiro pelotão se colocava geralmente num campo de futebol junto à ferrovia. Ali, nós recrutas recebíamos aulas de ordem unida, marchar, educação física, maniabilidade, deslocamentos táticos a pé, vivacidade, corre-corre pelas macegas, manejo e nomenclatura do fuzil Mauser, modelo 1908, e dos fuzis metralhadoras Hotchkiss Medicine e FMZB. Estudávamos ainda a granada de mão, conhecida por Miles Paulista, de estilhaço e granadas de uso policial lacrimogênea, vomitiva, laxativa, fumígeno, incendiária, hilariante e de efeito moral. Nas aulas de educação moral aprendíamos noções do que sejam pátria, bandeira, virtudes militares e canções, etc. A instrução geral resumia assim: em regulamentos militares, hierarquia, organização de exercício, conhecimento dos nomes de altas autoridades nacionais, etc. Na instrução policial, aprendíamos na prática de policiamento, organização policial, direito penal, direito processual penal, leis das contravenções penais, técnicas policiais, noções de criminalística e socorros de urgência. Havia ainda o trabalho de sapa ou organização do terreno, que consistia na construção de abrigos individuais e coletivos, trincheiras, espaldões circulares e semicirculares para o tiro antiaéreo, etc. Fazíamos instrução das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. O intervalo era dedicado ao almoço e a algum remendo ou curativo. Como se vê, o regime não dava oportunidade para a gente tirar uma soneca. À noite podíamos dar uma volta na cidade. Devendo estar no alojamento e, impreterivelmente, às 21 horas para revista e repouso. Mas podia-se obter uma permissão escrita do instrutor para permanecer na rua um pouco mais. Obtive uma tal permissão e fui pela primeira vez conhecer a rua Dr. Costa Ribeiro e, se possível, outros recantos comentados pelos praças velhos. Esse passeio com permissão para retornar após as 22 horas repetiu-se várias vezes e eu era dono da cidade. Numa das minhas idas à Rua das Primas, perto de uma serrania, avistei uma morena cujas atitudes e apresentação pessoal denunciavam sua condição social. Não tive dúvida. Quando me aproximei mais, ela parou no lado da rua arenoso e ficou fingindo ingenuidade. Dando um passeio? Falei. Estou girando. A noite está bastante agradável, respondeu a Caiapó, mostrando a boca banguela e depois olhando para o chão. Eu também, ajuntei. Podemos dar um passeio juntos? Tu não é Riculeta, não? Perguntou em tom de zombaria, em vez de responder à minha proposta. Sim, sou recruta, porque assentei praça recentemente. Isso faz diferença. Falei em tom incisivo. Não é nada. É que eu senti logo um cheiro de almoxarifado. O Chico sempre fala que Riculeta é a imagem do chão, concluiu. Continuamos a conversa, mas enquanto conversávamos, eu pensava no Chico. Ele era indiscutivelmente um maloqueiro e cabeirista dos irmãos de armas. Deixando de pensar no amigo da onça, voltei à carga com mais persuasão que obtive o sim. Com a cafusa ou coisa que o valha, resolvi mudar de itinerário. Ela me serviu de guia até a Vila Cárdia, local pouco habitado e cheio de serrarias, pontes e cerrados. Dessa vez, todavia, não fui feliz. Lá pelas tantas, uma patrulha comandada pelo Cabo Moraes, monitor do 2º pelotão, levantou a lebre. Empreendi em fuga com êxito, mas fui reconhecido por colegas. No lugar fatídico, deixei a mariposa e um calção. No dia seguinte fui puxar a corda com o comandante da companhia e 2 dias depois, à tardinha, como de costume, foi lido o boletim regimental. Quando a leitura pulou para a 3ª parte, que é a denominada Disciplina e Justiça, meu cabelo empinou. Detenção.
O soldado recruta E-641 Florindo da Costa Lima, da 1ª Companhia, por ter às 21h30 de 19 do corrente, juntamente com uma decaída, sido surpreendido, tem lugar ermo de Vila Cárdia, nesta cidade, portanto, sem inconveniente gente, e ainda se evadindo, deixando uma peça de seu uniforme e não tendo justificado seu ato, número 103 do artigo 13º, com atenuante do 1º do parágrafo 2º do artigo 16º, tudo do RD, transgressão grave. Fica detido por 8 dias. Permanece no comportamento bom. Fiquei de molho até o fim, mas não fui o primeiro dentre os colegas a batizar a terceira parte. A instrução prosseguia. Registro aqui uma das vivacidades que fazíamos. Num dia ensolarado pela manhã, o instrutor ordenou ao auxiliar que nos levasse a uma capoeira próxima e ali realizasse um desses exercícios. O local de reunião foi um campo de futebol junto a uma fábrica de óleo comestível chamada Clayton. O sargento Coriolano explicou que a um silvo longo de apito corrêssemos pelo mato, e a um silvo breve caíssemos no chão e que, assim, prosseguíssemos caindo, levantando, correndo, até que nos reuníssemos em obediência a 2 silvos longos. No lugar onde o instrumento caísse, antes de partir no outro lance, devia deixar uma peça do uniforme ou do armamento. De acordo com a designação dele e do auxiliar que gritava a plenos pulmões, no fim do exercício teríamos 5 minutos para nos reunir no local combinado, perfeitamente uniformizados e sem falta de qualquer peça. Antes do início da balbúrdia, Coriolano esclareceu que lhe interessavam o primeiro e o último para fins de prêmio e castigo, respectivamente. A façanha continuou. Deixávamos aqui, ali, acolá, polaina, capacete, bisa, cantil, fuzil, sabre, baioneta, cinturão. Percorremos assim mais de 2 alqueires do terreno e, ouvidos os silvos longos, reunimos-nos no tempo determinado. Um recruta apelidado Quati chegou em primeiro lugar. O último a chegar foi Marcílio, meu colega de Araçatuba. Quati ganhou uma permissão para permanecer na rua após as 22 horas de sábado. E Marcílio foi levado à enfermaria porque a vivacidade lhe causou um problema no ventre, que resultou em reforma por invalidez. Outro problema foi o do camarão, perdeu o fuzil. O sargento colocou-nos em linha, formando uma longa fileira e, nessa formação, percorremos a capoeira e achamos o fuzil. Por essa demonstração de moleza, Camarão ficou privado do passeio no sábado e no domingo. Marchando varonilmente, retornamos ao quartel, entoando a costumeira canção Ardor do Infante, de Olavo Bilac, cujos versos vale a pena rememorar. Onde vais tu, esbelto infante, com teu fuzil, lesto a marchar, cadência certa, o peito avante. Onde vai isto a pelejar? Para onde vou, a pátria ordena. Sigo contente o meu tambor, cheio de ardor, pois quando a pátria nos acena, vive-se só da pátria dor. O estribilho diz assim: é no combate que o infante é forte, vence o perigo, despreza a morte. E vem a segunda estrofe: fenecerá a tua alegria, ante o pavor dos matagais, ao perpassar da ventania, vergando os rijos vegais. Crê, meu irmão, troa a metralha, se libam balas a cantar. Hei de escutar, quem na bandeira se agasalha, sente prazer no seu penar. Repete o estribilho e vem a terceira estrofe. Tu que aí vais, de risos nos lábios, não reverá e o céu natal. Aceita os meus conselhos sábios, seja a bravura o teu fanal. Posso morrer na minha terra, mas hei de honrar o meu fuzil. Glória ao Brasil, glória ao Brasil. Pois se eu voltar à minha terra, serei imune de ação vil. Repete-se o estribilho e fim. A maioria dos recrutas não pronunciavam corretamente algumas palavras da canção e essa falha não era notada por ignorância ou propositadamente pelos superiores. Lembra-me que esse fenômeno ocorreu durante toda a minha caserna. No caso dos colegas recrutas, uns diziam mas há de enquanto, outros peito avante, em vez de mas eis de peito arfante.
Noutros cânticos e até no hino nacional, as falhas se tornavam vícios, pois pareciam consagrar-se como se fossem a grafia certa. Depois de um rápido banho, estávamos preparados para o rancho. Aliás, convém anotar, esse tipo de exercício consumia mais calorias e a gente apreciava mais gulosamente a xepa. A vida continuava afanosa, mas jovial, enquanto a instrução provocava canseira e acidentes. Os passeios quase sempre prazeres e incidentes. 4 meses eram decorridos. Estávamos afiados em véspera de exames para a passagem a prontos, isto é, mobilizável, e uns haviam desertado, outros adoecido, outros ainda excluídos por inadaptação e demonstrada em punições indisciplinares. A esta altura, o ambiente já ia se tornando enjoativo, monótono, carne de vaca no dizer vulgar. Aos sábados realizávamos desfiles pelas ruas mais próximas ao quartel e marcávamos bem as garotas que nos faziam filtro. Terminados os desfiles, tirávamos fotografias para a posteridade. Estávamos, pois, imbuídos do desejo de glória e fazíamos tudo para triunfar. Cuidávamos com todo o carinho da apresentação pessoal e, para nos apresentarmos mais bonitos, mandávamos confeccionar uniformes na Tesoura de Ouro, famosa alfaiataria da capital. Certa ocasião, quando falávamos em grandezas, ilustrei a conversa declamando versos de Castro Alves e explicando que aquele poeta era candoreiro porque seus versos são tão altaneiros que podem ser comparados com o voo do condor sobre os píncaros dos Andes. E a cidade? Ora, a cidade, não posso omitir-me nesta oportunidade de fixar algo a seu respeito. Confesso que nosso tempo não permitia conhecer bem a cidade, mas, além das vilas mal iluminadas ou totalmente escuras e das ruas sem expressão social que eu conhecia, devo dizer que Bauru, nessa época, era magnificamente cuidada. Na parte central, onde havia prédios de vários andares, jardim atraente e grandes ou importantes repartições, tais como circunscrição de recrutamento, faculdades e etc. Todavia, meu desejo de progresso tinha força de telepatia, ou melhor dizendo, de onirismo. Sonhava com uma cidade grande, cujas atividades pudessem me proporcionar um condicionamento cosmopolita. Com essa preocupação, não tardou que uma bomba arremessada na capital caísse sobre minha cabeça. Enquanto muitos dos meus colegas sonhavam com a vida calma dos destacamentos do interior, eu pensava em cidade grande. E eis o que aconteceu. Eram 16 horas de um sábado ameno, inspirador, agourento. Recebemos ordem de reunir no gramado fronteiro ao rancho. Ali estava o Tenente Cruz, vindo do batalhão de guardas da capital. Especialmente ensaiado para uma persuasão, falou desembaraçadamente e exibiu numerosas fotografias em ponto grande, que mostravam desfiles daquele batalhão em uniforme de gala. O pompom de penas cor-de-rosa no capacete e as dragonas vermelhas formavam um conjunto soberbo, com a calça branca, a túnica azul ferrete com vários botões amarelos e as botinas pretas, cobertas em parte por botinhas de pelica branca. Além disso, havia luvas brancas e um cinto reluzente como o dos cadetes. Fiquei embebecido e não resisti aos apelos do tenente quando este falou dos desfiles do Dia da Pátria no Rio de Janeiro, de que o batalhão participou algumas vezes, nas quais foi louvado como a tropa de melhor elite. O oficial completava sua oratória dizendo que soldado raso, dentro daquele uniforme, confundia-se com príncipes e marechais, e que um jovem vaidoso não podia perder a oportunidade de servir naquele batalhão, que era do Palácio, nobre guarda na defesa de um poder e um cartão de visita da história e centenária milícia bandeirante. Com a cabeça fervilhando de garotas da rua Itaboca e da rua Aimoré, de locais como o Jardim da Luz, Praça da Sé, Praça da República, Horto Florestal, Praça das Bandeiras, Viaduto do Chá, Viaduto Santa Ifigênia, Avenida São João, Vale do Anhangabaú, Represa de Santo Amaro, etc. No início de dezembro daquele ano, cerca de 40 recrutas viajamos de trem para a grande cidade das 1001 neuroses.